Você já ouviu falar que você pode transformar a sua vida com o poder da sua mente? Quando você ouve a palavra mente, o que será que vem em imagens na sua cabeça? Será que é um cérebro? Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar de mente consciente, mente inconsciente, parte consciente, parte inconsciente, cérebro consciente, cérebro inconsciente, para tudo. O seu maior erro é achar que a sua mente é o seu cérebro. E se você não entender isso aqui que eu vou falar, talvez você nunca entre em contato com esse poder que é realmente transformador dentro de você. Quer saber mais sobre isso? Já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão com Eu. Metodologia essa que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes e muitos pilares que realmente compõem um trabalho terapêutico bastante efetivo. Antes de mais nada, eu queria te convidar a uma grandíssima oportunidade, que é fazer o download do nosso mais novo e-book Vá Além na Terapia, e ele vai ficar para você baixar gratuitamente por tempo limitado. Então na descrição desse vídeo aqui você pode fazer o download desse e-book e conhecer mais aí como você pode se aprofundar nos processos terapêuticos que você já vem fazendo. Bom, essa é uma temática super interessante que a gente vai falar. Você sabia que o maior erro das pessoas é achar que a mente é o cérebro? Bom, eu tenho muitas coisas para dividir aqui com você, então vou trazer muitas peças, se você já me conhece, e depois no final costurar tudo isso. Porque eu preciso passar, dividir, compartilhar com você várias informações super relevantes. Pelo menos quando eu ouvi, que você através do poder da sua mente poderia transformar a sua vida, me deu a ideia de que através dos meus pensamentos positivos que eu poderia comandar as estruturas aqui dentro de mim, até mesmo a minha parte inconsciente, para que eu obtesse os resultados que eu tanto quero na minha vida. Essa é a mesma ideia que vem para você? Olha só, eu vou te mostrar uma imagem aqui bastante estranha, mas vai começar a explicar muita coisa para você. Tá vendo essa imagem que está aparecendo aí na sua tela? Ela é bastante estranha, não é verdade? Essa é uma fotografia intrauterina real, do desenvolvimento do seu coração no período que você estava sendo gestado na barriga da sua mãe. A propósito, é uma fotografia do sueco Lennart Nilsson, que o campo da psicologia pré-perinatal começou a ter muita validação, muitas pesquisas começaram a serem feitas em níveis mais aprofundados a partir das fotografias intrauterinas que ele começou a tirar. Você sabia que o coração é o primeiro órgão a se formar dentro de nós? Então, de 21 a 24 dias depois da fecundação real é que o coração começa a dar as suas primeiras contrações. É o primeiro órgão a se formar e se você olhar para essa imagem de novo, você vai ver que aqui, o seu cérebro, ele não está nem formado ainda. O seu sistema nervoso já começou a se desenvolver, o coração começou a dar as primeiras contrações e o seu cérebro, de fato, vai demorar bastante, para a cabeça fechar aí, para ele se desenvolver com todas as suas conexões, os seus neurônios. A ciência já comprovou que a nossa parte consciente, ela realmente termina de se formar, de se concretizar ali de 23 a 26 anos de idade. Então, já começa a ficar um pouquinho mais claro para você que se você simplesmente querer controlar todo o seu corpo a partir do seu cérebro, isso não vai acontecer, porque existe uma hierarquia dentro de cada um de nós. Tá, Manuel, não tá fazendo nenhum sentido. Vai fazer, calma aí, fica comigo. Você sabia que o coração, ele possui 40 mil axônios? O que é isso? O coração tem neurônios. É como se fosse o tamanho do cérebro de um gato. O coração tem inteligência. Então, pesquisas feitas pelo Instituto HeartMath constataram, que existe muita sabedoria dentro do coração. O coração é como se ele fosse uma sabedoria, um centro de sabedoria dentro de nós. Embora sejam poucos neurônios, apenas 40 mil, a força eletromagnética que o coração produz é de 5.000 vezes maior do que a força eletromagnética dos seus pensamentos, do seu cérebro. Então olha só a pesquisa que o Instituto HeartMath encabeçou. Então ele pegou pessoas ali, isolou
na frente de um computador. A pessoa era toda mapeada, né, através de eletrodos na cabeça, aqui na região do coração, então dava para mapear, né, esses impulsos eletromagnéticos e toda a atividade interior dentro desses órgãos. Ok? Então, eles colocavam, por exemplo, uma imagem de uma família feliz, uma imagem de uma pessoa alegre, uma imagem de uma paisagem bonita, e eles viam, né, como o coração, o cérebro reagia, como eles se comportavam com aquelas imagens e também com imagens de sangue, de assalto, de cobra, de acidentes, por exemplo, né, imagens assim bem feias. E então eles entenderam, nossa, existem essas ondas eletromagnéticas, essas ondas cerebrais bastante diferentes. Mas a pesquisa não é só até aí. Então essas pessoas foram colocadas na frente desses computadores e essas imagens depois começavam a aparecer de forma aleatória. Não tinha uma ordem correta para essas imagens aparecerem. E o mais curioso de tudo isso, o coração, ele respondia até mesmo antes da imagem aparecer no computador, de acordo com aquelas ondas que eles haviam mensurado antes. Então, se fosse aparecer uma imagem assustadora, o coração reagia igualzinho quando ele reagia a uma imagem assustadora lá de trás, só que a imagem não tinha aparecido ainda. Então, eles também perceberam que a atividade do coração acontecia antes da atividade cerebral. Não é interessante? E aí quando você volta naquela imagem que eu te mostrei, qual é o primeiro órgão a ser formado dentro de nós? Não é o cérebro, é o coração. Existe uma hierarquia. E talvez aqui você comece até, né, ter insights, aquele open mind, porque também é assim que o processo intuitivo funciona. Você muitas vezes não pressente algo que vai acontecer. Existe essa energia eletromagnética do coração, existe esse centro de sabedoria dentro de você. Calma aí que a gente vai se aprofundar ainda mais em tudo isso. Você sabia que o nosso intestino tem mais de 500 milhões de neurônios e muitos neurotransmissores são produzidos ali, por exemplo, a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, do prazer, ela é produzida também no intestino e existe, né, toda essa sabedoria dentro do intestino que pode funcionar até mesmo sem um cérebro, né, e para muitas pessoas é considerado como o segundo cérebro, porque ele se comunica com o sistema imunológico, né, como aqueles alimentos vão ser processados ali dentro do intestino, o que você come afeta, né, o funcionamento, né, em melhoria ou em déficit da produção de serotonina, de como o seu intestino vai funcionar. E se você considerasse que nós talvez temos centros de inteligências dentro de nós que se interligam, se interconectam e se comunicam entre si. Só que de todos esses, o cérebro é a última parte a ser formada, mais especificamente os pensamentos conscientes. Lembra que eu falei que a neurociência trouxe evidências científicas de que a nossa parte, a mente consciente, os seus sonhos, as suas metas, né, que é onde você projeta isso, é na parte consciente, são formadas ali de 23 a 26 anos. Por que que o maior erro das pessoas é achar que a mente é o cérebro? Por que que eu te fiz aquela pergunta no início desse vídeo? Quando eu falo mente, qual é a primeira coisa que te aparece aí dentro? Qual é a imagem que aparece para você? Porque traz a ideia de que você pode controlar tudo através apenas dos seus pensamentos. Então deixa eu te contar uma história. Eu estava com uma cliente numa sessão, né, uma cliente inclusive que é terapeuta, conhece diversas abordagens terapêuticas, e em uma sessão ela chegou e disse assim para mim: Manuel, é que o meu corpo não me entende, eu quero ficar passando essas mensagens, eu fico fazendo essas afirmações positivas, eu penso positivo, mas essas emoções insistem em acontecer. Eu falei assim, não é o seu corpo que não entende. Talvez você não esteja entendendo que existe uma hierarquia aí dentro de você. Não é aquela mesma hierarquia do exército onde o general fala e o soldado, se não obedecer, ele leva um castigo. Não é esse tipo de hierarquia. Não é aquela hierarquia dentro de uma empresa onde o chefe fala e os funcionários têm que obedecer. A propósito, deixa eu te fazer uma pergunta. Que empresa prosperaria mais? Aquele chefe
que interage, que quer trabalhar em equipe com todos os seus funcionários, com todas as suas partes, ou aquele que só quer mandar e nem ouve o que está acontecendo dentro de cada um daqueles funcionários? Bom, então a gente vai falar dessa hierarquia. Aí dentro de você não vai se revoltar e vai falar: você tem que me ouvir, ponto e assim, senão você vai ser castigado e vai pagar 50 flexões, por exemplo. Mas sabe o que começa a acontecer? Conflitos dentro de você. Então, quando você começa a compreender tudo isso, que nós temos centros de inteligência, por exemplo, se você pode escolher o que você come, você pode estudar sobre alimentos, procurar um nutricionista, um nutrólogo, por exemplo, e começar a ingerir alimentos que não trazem tanta toxicidade para o seu corpo e trazem nutrientes que podem estimular a produção de certos neurotransmissores, que podem te trazer, inclusive, benefícios para o seu humor, para o seu estado de espírito. Essa é uma maneira de se ajudar, essa é uma maneira de você interagir com essa sabedoria, com essa mente, esse centro de saber que existe dentro de você. Por exemplo, assim, se você já entendeu que você não vai resolver tudo de forma linear, as coisas às vezes na vida a gente faz muito planejamento, né? Fazemos planos, mas por que elas não acontecem? Talvez você já tenha percebido que você não pode controlar as suas emoções, afinal de contas, se você já sentiu a dor de um coração partido, você sabe que não é simplesmente pensar em outra coisa e aquilo some. Eu chego a acreditar que são nesses momentos na vida que a gente começa a se indagar que não é tão simples assim controlar as emoções. E talvez a gente nunca consiga controlá-las, né, com o poder da sua mente. Mas e se eu for, suponhamos, né, aquele chefe, pelo menos a pessoa que está no poder aqui hoje, ou acha que está, e interagisse com esses centros de sabedoria? Porque a partir do momento que você começa a interagir, entender como integrar essa sabedoria, ouvir também como o seu corpo se comunica, que isso também é a nossa mente, é a parte inconsciente, porque o corpo lá desde dentro do útero, coração, primeiro órgão a ser formado, né? Existe memória no coração. O trabalho de Paul Purcell, ele traz, né, dentro de um livro a memória das células e ele explica, né, por exemplo, como transplantados de coração, quando era possível rastrear os familiares daquele que doou o coração, aquele que recebeu o coração no transplante, começa a ter comportamentos que, quando dava para combinar, eram comportamentos do doador. E como que a pessoa ela pode começar a mudar gostos, por exemplo, por tipos de comida, por estilos musicais, por um ímpeto em fazer atividades físicas que antes a pessoa era sedentária, e quando era possível rastrear a família do doador, esse era um comportamento do doador. Então, são evidências como essa, né, o trabalho de Paul Purcell, e existem outros que existe memória celular. E o que tem a ver isso com mente, com controle, com transformar a vida? Porque lá dentro do útero começa a base de muitos aprendizados na nossa vida. E muitos desses aprendizados podem ser incorretos, incompletos, podem ser traumas. Por exemplo, né, se uma pessoa que a mãe está grávida sofre tentativas de aborto, ou a mãe tem pensamentos abortivos, independente do contexto, né, e o coração está ali batendo, se formando, um período crítico de formação do coração, essa informação vai estar nessa memória celular do coração. E mais tarde na vida dessa pessoa, por exemplo, ela começa a ter questões de rejeição, se sentir preterida, sentir que não tem valor na vida e não fazer a relação com essa memória celular tão profunda, com essa memória implícita do corpo, porque o nosso corpo guarda memórias também. Por exemplo, a fáscia do músculo, quando a gente está se desenvolvendo ali dentro do útero, acumula todas essas informações de todas as experiências que a gente passou naquele início da vida. Não vai ter outro momento na vida que a gente vai se desenvolver tanto quanto naqueles 9 meses. Vai formatar a base de muitos comportamentos e de muitos aprendizados na vida. Claro que nós vamos continuar aprendendo depois e fechando esses aprendizados, mas não passa da primeira infância. E tudo isso fica preso lá, e aí a gente acredita que só é uma crença limitante, que é só fazer uma afirmação positiva, que é só pensar positivo, que eu posso controlar tudo a partir do meu cérebro.
hoje e eu não tenho conhecimento, por exemplo, das memórias implícitas do corpo que acontecem através da memória celular, memória da fáscia do músculo, e se você não entende muito isso, sabe a carne quando tem aquela pelinha branca? Aquela pelinha branca é a face e todo o nosso corpo é revestido por isso. Tem memórias nos ossos, né? Como eu tô falando aqui, na fáscia do músculo, na bioquímica do nosso corpo, se nossa mãe era estressada, o que ela comia, o que ela sentia, a placenta não consegue filtrar tudo e todas as nossas células, o nosso sistema, ele vai se viciando, ele vai aprendendo, ele vai tendo aprendizados com tudo aquilo que aconteceu nesse primeiro lugar. Por isso, se você considerar mente também como esses centros de sabedoria corporais, tá? Com essas memórias implícitas do corpo, porque mente é tudo isso, aí sim, se você aprender a interagir, aprender, uau, eu posso acessar essas memórias mais profundas. Para que eu quero acessar? Para modificar, para transformar nesses níveis mais profundos, não em um nível cognitivo, aprendizados incorretos e incompletos, porque provavelmente você já deve ter falado para você várias vezes afirmações positivas, você já deve ter entendido várias coisas com a sua cabeça, com o seu cérebro, com a sua parte cognitiva, mas não ter sentido ainda. E você começa a entender o porquê. Existe essa hierarquia dentro de você, ela precisa ser respeitada e todo esse sistema precisa trabalhar em conjunto, porque se trabalham, né, um contra o outro, eles todos querem o seu bem-estar e todos vão se adaptando da melhor forma possível, só que começa a haver essa guerra interior. Então, da próxima vez que você ouvir a frase que você pode transformar a sua vida com o poder da sua mente, é verdade desde que você considere mente como todo esse processo e você não entenda a mente somente como cérebro e através de um pensamento, né, de um determinismo, de um comando, de uma forma linear que tem que acontecer do jeito que você acha que tem que acontecer, sem você ter conhecimento como todo o seu sistema funciona, né? Freud, lá atrás, foi quem popularizou o inconsciente. Hoje nós sabemos através da ciência, né? O subconsciente, o inconsciente, o não consciente, ou seja, aquilo que você não tem, a consciência engloba tudo isso. Então, para a gente poder transformar algumas dessas coisas, a gente tem que aprender os caminhos de acesso a isso. Por exemplo, a memória biográfica, a memória declarativa, que é como hoje você se lembra das coisas que aconteceu com você, ali dos 2 aos 3 aninhos de idade, é a partir disso que esse tipo de memória começa a se configurar aqui dentro, né, na parte do cérebro. Mas, antes disso, são memórias implícitas do corpo, elas são lembradas de formas diferentes, né? Uma memória bioquímica, uma memória celular, elas são lembradas de formas completamente diferentes. Então, o que eu tô falando aqui para você é que é muito possível a gente acessar esse poder da nossa mente. Considere a mente não só como o cérebro, senão você vai estar olhando só para uma parte de você e você vai estar cometendo um erro que você não faz ideia. A propósito, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que foi de mais interessante que você viu nesse vídeo aqui? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu comentário aqui, porque o YouTube entende que é relevante e ele distribui para mais pessoas. Se você acha que eu tô falando um monte de baboseira, deixa o seu dedão para baixo e escreve aqui também o que você não concorda com tudo isso. Quem sabe eu não possa gravar um outro vídeo, né, trazendo mais evidências ou até mesmo ouvindo o seu ponto de vista, o porquê que você não acredita em tudo isso, né? Eu estou aqui também trazendo evidências científicas, a minha própria experiência clínica, né, o quanto isso é constatado, né, em todas as nossas sessões, workshops, tá? E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda e, claro, tocar o sininho, porque assim você não corre o risco de perder nenhum vídeo, tá ok? E eu queria aqui também te fazer um convite, né? Porque o que adianta falar tudo isso e como nós vamos fazer esse trabalho? Bom, isso a gente faz o tempo inteiro aqui dentro dos nossos trabalhos e hoje em dia a gente está em tempos de pandemia, onde eu desenvolvi o workshop Miri com a minha metodologia. Se você fizer o download lá do e-book, você vai compreender um pouco mais o que essa metodologia engloba. E dentro desse workshop você sabia, né, que é o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com memórias intrauterinas, memórias tão profundas quanto essa. A gente passa pela infância, por muitos lugares, existem muitas maneiras de nós chegarmos até lá e não é só
ter o conhecimento do que aconteceu. Nós vamos fazer muitas intervenções para poder, se a gente fosse trazer a palavra ressignificar, nesses múltiplos níveis, não é só entender, mas no nível bioquímico, né, também nessa experiência da memória implícita do corpo. Fica o meu convite para você. Aqui na descrição desse vídeo também você vai ver o contato da nossa equipe, onde você vai poder ter mais informações sobre esse trabalho e outros que nós desenvolvemos aqui no Núcleo Terapêutico Sinapse. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas talvez agregar novas letras ao seu vocabulário. Te lembrando, gostou? Curte aí e deixa o seu comentário aqui, deixa de verdade, porque é muito importante para nós, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo no próximo. E é impressionante como que a gente vai crescendo. Eu falo que um MIRI, falei isso para minha mãe ontem, que eu falei, gente, um MIRI vale 10 sessões de terapia fácil, né? Das coisas que a gente acessa, é diferente, é impressionante. Gratidão, gente, gratidão.